Olá, conselheiros, conselheiras, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros. É um prazer tê-los aqui conosco. Hoje, como sempre, um conteúdo muito relevante para compartilhar com vocês e assim gerar um valor agregado. Junto comigo, tenho o privilégio de dividir esse palco virtual aqui, meu querido Udo Girlich. Tudo bem, Udo? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. E hoje, quem está conosco aqui, Udo? Hoje a gente tem uma presença ilustre e que vai mudar um pouquinho o jeito do podcast, mas a abordagem vai ser extremamente valiosa, vocês vão gostar muito. Eu também vou aprender muito, com certeza. Hoje nós temos aqui o prazer de receber nas instalações da Board Academy o Daniel Maranhão, que é CEO da Grant Thornton do Brasil. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Udo, Simonato. Para mim é uma honra estar com vocês aqui e poder compartilhar algumas visões aqui com vocês e experiência. Muito obrigado, Daniel. É um prazer realmente poder trazer gente com esse calibre, né, Udo? Com tanta experiência, bagagem e de uma empresa que é parceira da Board Academy, né? A Grant Thornton esteve conosco no Board Day, vocês que talvez participaram do Board Day que aconteceu alguns meses atrás, devem se lembrar, o Daniel Maranhão esteve conosco ali no Board Day, então a Grant Thornton já é
já se sinta de casa, viu, Daniel? Muito obrigado, já me sinto mesmo, Simonato. Muito bom. E parabéns pelo evento que fizeram, nós participamos com vocês, e altíssimo nível, parabéns. Muito obrigado. Aqui, no nosso podcast, é uma conversa muito informal, então sinta-se realmente em casa, à vontade. E a gente sempre pergunta para os nossos convidados que apresentar o Daniel Maranhão hoje como CEO da Grant Thornton é uma foto, Perfeito. né? Mas a foto é algo estático. A gente gosta de ver o filme. E o filme tem um começo. Não tem o fim ainda porque nós estamos vivos. Exatamente. Mas ele tem um começo. Então eu queria voltar com você um pouco aí no seu passado para conhecer um pouco do Daniel e dessa trajetória profissional. Tudo bem? Tudo bem, então. Perfeito. Muito bem. Então, da onde vem o Daniel? O Daniel é de que cidade, de que estado? Qual formação o Daniel teve? E como ele fez, então, para chegar até CEO da Grant Thornton? Perfeito. Bom, o meu nome é Daniel Maranhão, como já mencionado por vocês. Eu sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada Salto, né? Comecei dentro do segmento, vamos falar assim, de auditoria e consultoria, meio que por um acaso, né? Por um amigo do meu pai que tinha no interior de São Paulo também uma chácara. Ele tinha trabalhado também numa empresa de consultoria, auditoria de primeira linha, até hoje, à época. E por uma questão de relacionamento, perguntou se eu não gostaria de entrar no segmento. Eu falei, gostaria, eu não sei exatamente o que é. Ainda antes da formação, da graduação. Da graduação. Eu estava em processo de fazer a faculdade, vou comentar um pouquinho minha formação depois. E a partir daí, ele me inseriu para fazer algumas fala assim, entrevistas em 3 auditorias que ele conhecia. E ao final fiz nas 3 e acabei, ao final, escolhendo uma que eu ingressei, que foi a Arthur Andersen. Então, Na época, Arthur Andersen. Então, isso já fazem mais ou menos 33 anos. 33. Desde a época que ingressei na Arthur Andersen como um trainee, né? Foi um processo também de formação e carreira dentro da Arthur Andersen. Depois vou comentar um pouquinho desse pedaço. Então, foi um pouquinho esse caminho que eu segui para chegar em auditoria, né? E depois alguns trabalhos também de consultoria. Udo, eu vou pegar ele agora. Olha só essa. Pronto, começou. Salto de Pirapora ou salto de Itu? Olha, você fala pessoal de Salto, é um dos dois, hein, pessoal? Você sabia dessa, não? Não, essa não. Salto pertenceu a Itu num tempo longínquo. E hoje é uma cidade apartada, separada, inclusive muito boa. Mas quem é de Itu tem essa brincadeira, é Salto de Itu. E o pessoal de Salto, não, nós somos Salto, não de Itu, porque nós não pertencemos mais a Itu. É verdade. Eu sei disso porque eu sou de Itu. Ah, você é de Itu? Pô, então... Eu não sabia dessa história. A minha casa fica entre Salto e Itu. Meus pais moram até hoje lá em Salto. Bela cidade. Nós estamos separados por 5 quilômetros, mais ou menos. É isso aí. Estamos aqui, ó, também coincidência da vida. É verdade. E aí você vai para a faculdade. Então, a minha formação foi fazer administração de empresas. Eu fui fazer na PUC em Campinas. E aí, um pouquinho antes de finalizar o curso de administração, que eu acabei vindo para São Paulo para ingressar, que eu comentei, na Arthur Andersen. Depois da administração, por uma necessidade também de estar trabalhando em empresa de auditoria, de ser formado em contabilidade, ingressei depois, na sequência, finalizando a administração, fazer contabilidade. Depois fui fazer uma pós, na verdade, fazer uma especialização, um MBA na parte de finanças e controladoria, foi feito na USP à época. Posteriormente, vim fazer cursos no exterior, fui fazer em São Francisco curso de especialização em marketing e finanças. Passei 6 meses em São Francisco morando, fazendo especialização. Depois, mais recentemente, alguns anos atrás, pela própria Grant Thornton, fiz um curso de liderança em Oxford. Quantos anos você ficou na Arthur Andersen? Fiquei 16 anos, até quebrar. 16 anos. 16 anos. Fez carreira até chegar sócio não, ou antes disso? Foi um pouquinho antes de chegar sócio, talvez 1 ano, 2 anos antes, quando a Arthur Andersen quebrou. Né? E aí na formação, depois de Oxford, fiz uma outra formação em Harvard, também focar em estratégia e liderança. E por último, que venho aqui ao encontro de vocês, fiz alguns cursos aqui de formação para conselheiros. Né? Fiz três cursos em 3 entidades distintas. Né? E uma finalizei recentemente. Né? Então, mas é exatamente por uma questão de entender um pouquinho o papel
do conselheiro, mas por mais que a gente, como auditor, a gente viva esse mundo de auditoria, prestando contas para a administração, para o conselho, mas é importante ter o lado também um pouco acadêmico da formação e a parte técnica da legislação para ser um conselheiro, né? Então, eu fiz um curso de conselheiro para conselho de administração, propriamente dito, né? E 2 cursos, um para atuar em conselho consultivo, muito focado em empresa familiar, né, principalmente, e o outro, mais recentemente, também em conselho consultivo para atuar em empresas familiares. Então, foi uma questão também de necessidade, também vontade de continuar o aprendizado. Acho que na vida você nunca pode parar, né? Claro, Você sempre tem muito mais que conhecer e agregar na vida nossa. Então, foi um pouquinho o que eu fiz em termos de formação. Parabéns, parabéns. Casado, bela filhos? Sou casado, tenho enteados, né? Tenho 2 enteados já. Cada um num ramo, um faz parte de publicidade, a outra menina fez psicologia. E desde a época da Arthur Anderson, você morando em São Paulo? Sempre São Paulo. Então, acabei me mudando para São Paulo, né? E desde então, 32, 33 anos aqui em São Paulo, atuando nessa parte de auditoria e consultoria. Um pouco falando da carreira, então, na Arthur Anderson entrei como um trainee e fui fazendo a carreira até, na época era gerente sênior, e eu estava, acho que 1 ou 2 anos de virar sócio quando aconteceu o caso do colapso da Arthur Anderson Global, né? Foi o caso da Enron, que acabou no mundo e nós juntamos com uma outra empresa, depois eu comento aqui também. Mas eu gosto sempre de enfatizar quando eu posso, né? Porque a Arthur Anderson, de fato, era um local onde as pessoas, eu digo, quem trabalhou até hoje se orgulham de estar lá, né? Então, ter colapsado a Arthur Anderson... Não foi um problema no Brasil. Não foi um problema no Brasil, foi um problema que ocorreu nos Estados Unidos, mas ao final, 3, 4 anos posterior, ela foi inocentada, né? Ela foi julgada que ela não teve culpa do que ocorreu. Mas a gente brinca, inocentar morto não ressuscita, né? Então, se acabou, infelizmente. Mas foi um caso isolado, não vou entrar em detalhes, talvez um caso mais político, mas enfim, se quebrou uma empresa que não foi culpada do que ocorreu. 2 coisas que eu queria pegar desse episódio, e de novo, realmente, em respeito, seja a antiga Arthur Anderson, seja a antiga Enron, não vamos entrar nesse mérito, mas 2 pontos que eu queria citar aqui. Você sabe que nós temos aqui na Board Academy algumas formações. Sim. Dentre elas, nós temos o PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros Consultivos. E um dos nossos professores era diretor de RH da Enron na época em que aconteceu o episódio. Então, uma enciclopédia viva do case para contar para os nossos alunos do PFCC os bastidores. E, de novo, não para falar mal, muito pelo contrário. Aprendizados, lições aprendidas daquele episódio e que enobrece muito a nossa formação, tendo um conselheiro, professor, que tem uma história viva para contar e que foi emblemática e que gerou tantas transformações nos processos de auditoria, de validação das empresas, né? A própria governança. Aliás, ele está no livro, né? Está no nosso livro. Está no nosso livro, Os Conselheiros também aqui. Dá um enfoque aqui, Derek, pra gente no livro. O livro Os Conselheiros traz a história de 42 coautores, conselheiros, empresários, executivos que contam um pouco da sua história. E um deles é esse ex-diretor de RH da Enron. E eu tive o prazer de entrevistá-lo aqui no podcast, em algumas edições anteriores, justamente sobre esse caso. Mas vamos falar o nome dele, não? E ele teve... Fica por tua conta, mestre. Mestre Alfredo Bottoni. Se estiver nos assistindo aí, um grande abraço. Uma enciclopédia viva, um cara que a gente admira muito. Então a gente queria citar isso. Mas o outro ponto que eu queria citar para você, Daniel, é o seguinte. Eu fiz uma carreira na área administrativa financeira, chegando a CFO. E outro dia, conversando com alguns colegas CFOs, um deles me disse uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, mas depois refletindo sobre o que ele falou, eu falei, puxa, é verdade. A frase dele foi até meio dura. Ele disse o seguinte, se eu quiser enganar o auditor, eu engano. E aí eu pensei aquilo, eu falei, mas peraí, CFO enganar o auditor na minha cabeça, sabe aquela coisa... Mas aí depois, parando para pensar, eu falei, não é que eu queira fazer isso, mas você sabe que eu acho que se eu quiser, eu também consigo? Então, qual que é a pergunta que eu quero jogar para você? Talvez, lá atrás, no episódio ocorrido, possa ter acontecido algo nesse sentido em outras histórias que a gente viu mais recentemente, onde alguém, por uma má fé, consegue enganar o auditor. Porque são tantas informações... E para alguma coisa ser encoberta, não seria tão difícil, talvez.
Sim. Eu só vou dar um passo atrás, se você me permitir. Claro. Só voltar no caso da Arthur Andersen, o fato que ocorreu, que foi julgado como uma fraude, mas acho importante talvez aproveitar aqui o momento para esclarecer talvez aqueles que não tiveram tanto contato com a época. Primeiro que o caso Arthur Andersen é um caso de Harvard, que é estudado. Isso, público já. Né? Tem outro caso que eu posso comentar depois, que é a própria uma questão de governança, que foi a própria separação da Arthur Andersen, da época que chamava Andersen Consulting, que hoje é Accenture, também é um outro caso de Harvard, também aí foi uma questão de inabilidade da governança fazer acontecer, levou a separação ou perda de dinheiro. Mas o caso da Arthur Andersen especificamente, da questão da fraude, teve uma questão técnica do ponto de vista de consolidação, do que eles chamavam à época de SPE, que são Sociedades de Propósitos Específicos, que tinha-se uma matemática dentro da norma contábil americana, dentro do US-GAAP, se deveria ou não consolidar. Né? O julgamento da Arthur Andersen naquele momento foi não consolidar, mas a informação de que essa SPE existia, pertencia ao grupo erro, foi feita. Né? Mas por que isso chamou a atenção o fato de não consolidar essa empresa, que começou a questão de discussão do mercado, por que Arthur Andersen não consolidou ou não, né? Quer dizer, a empresa não consolidou e Arthur Andersen concordou. Primeiro que o caso veio a público de problemas porque ocorreu uma fraude nesta SPE especificamente, que era basicamente uma trading de comercialização de energia, né? E essa trading ela necessitava muito de capital de giro para fazer a compra de energia futura, e teve uma fraude. Com relação à fraude, só um pouco passo atrás, a garantia dos empréstimos eram as próprias ações do Grupo Enron, que à época faturava mais de 100 bilhões de dólares, estamos falando de 2002, 2001. Isso. E a fraude veio a público, né? Que ocorreu, as ações da companhia começaram a cair, né? Aí fica um desespero dos bancos também para não deixar cair as ações, começa um jogo de mídia, né? E vem-se em cima da Arthur Andersen questionável, mas o balanço ela não está consolidada. Mas, não, se não está consolidado, é uma questão técnica, mas está divulgado. E aí se começou o processo dentro da Arthur Andersen, mas eu acho que o motivo que levou de fato a quebrar a Arthur Andersen foi uma questão de destruição de papéis. Isso que dentro da Arthur Andersen havia uma política que era... Porque você pegava documentos durante a auditoria, ficava com cópias de documentos naquela época, né, muito menos tecnologia envolvida no processo de documentação. Então, você ficava com cópias. A política que nós chamávamos de FU, né, que era lixo, se destruía o documento 3 meses após ter encerrado os trabalhos de auditoria. Né? E o que passou lá nos Estados Unidos é que começaram a pegar o e-mail e falaram, pode destruir os papéis. Daí começa a discussão, mas que papéis? Papéis de prova para esconder alguma coisa ou papel que era já o normal da política? Processo normal. Era um procedimento normal. Esse foi o ponto. E aí se julgaram à época lá que se destruir o papel podia ser prova, e não do que era um processo normal de auditoria, que já era política de destruição. Tanto é que depois se julgou, né, 3, 4 anos posteriormente, que a Arthur Andersen foi inocentada. Né? Então foi esse o fato que ocorreu dentro do case Arthur Andersen, né? Que eu, de novo, estou aproveitando aqui para detalhar um pouco de história para as pessoas que não conheceram um pouco mais profundamente. E essa relação, então, CFO, ou área financeira, contábil, com auditores? O primeiro que a profissão de auditoria, auditoria, como nós falamos, de emissão de parecer sobre as demonstrações financeiras, demonstrações contábeis das empresas, o foco não é descobrir fraude. Lógico que identificar fraude dentro do processo de auditoria, existem procedimentos, né, para que o auditor analise para verificar se tem algum tipo de fraude, principalmente fraudes contábeis. Né? O auditor ele não vai procurar, por exemplo, fraude se alguém está fazendo desvio de material. Né? Primeiro que não é objetivo, e segundo,
que o valor envolvido geralmente é tão imaterial no todo que você não consegue identificar. Sim. Né? Mas existe dentro do processo da auditoria desenhos de procedimentos para que o auditor leve em consideração no seu trabalho de auditoria para verificar se teve algum tipo de manipulação, que eles chamam o famoso em inglês o cookie books, manipulação de livros, né, de números. E isso sim, ele é parte do processo de auditoria. Lançamentos contábeis para, de fato, enganar o auditor. Então, isso aí é endereçado dentro do processo de auditoria, né? E também análise de transações, né? Transações que dentro do julgamento do auditor, que nós chamamos de materialidade, tudo aquilo que for material, né? Quando usa a palavra material, é aquilo se estiver errado, ele vai causar uma distorção das demonstrações financeiras relevante que pudesse levar o investidor a tomar uma decisão errada na questão de negociação, compra, venda de ações, o que seja. Né? No final das contas, uma demonstração financeira auditada, ela visa proteger o acionista. Visa proteger, ou os acionistas, se for uma empresa. Né? O auditor, ele trabalha exatamente de forma a ser independente, né? Mas é para dar transparência nos números que estão ali nas mãos financeiras para o investidor. Né? Seja para o conselho de administração, que representa o acionista, mas ao final é o investidor. Né? Ou seja, seja o credor também. Né? Então, de uma forma geral, são os stakeholders que ele procura. O próprio conselho fiscal, né? Ou o conselho fiscal também está envolvido. Está envolvido. O comitê interno de auditoria. Comitê de auditoria. Então, o auditor, ele tem, por norma da profissão, ser independente. Ele não pode estar com viés de nenhum lado, nem para a administração, nem para o lado do investidor, nem do lado do credor, para ninguém. Ele tem que ser independente e aplicar a norma de auditoria, as normas contábeis, os processos de auditoria de forma independente. Por isso que existem normas de auditoria, por isso que existem práticas contábeis. Né? E isso é um pedaço. Né? Quando a gente fala de auditoria, o auditor não olha só o número. O número que está na demonstração financeira contábil é o reflexo da operação da companhia, de 100%. Né? Desde que a companhia faça a aquisição de uma matéria-prima, contrate um serviço, desde o momento da negociação, contratação, cotação, até imputar as informações dentro do sistema RP da companhia para processar, registrar contas a pagar, verificar se tem contrato, está assinado ou não está, se é a melhor cotação de mercado, até o pagamento. Alçadas de aprovação. Né? Tudo isso faz parte do processo de auditoria. Então, o auditor, na sua análise, ele olha controles, processos. Então, ele tem que verificar se os processos que a companhia tem desenhado, em termos de que a gente chama de captura da informação, né, que eu comentei, seja de compra, seja contratação de funcionários, ou seja, do processo de início das vendas dos produtos da companhia, ou do ambiente, tecnologia, ele nasce na captura. Então, o auditor ele desenha o processo de auditoria olhando toda a parte do processo, se ele está bem desenhado os processos, né? Se tem dentro do processo, se ele tem pontos de controles que garantam que a informação ela foi capturada e processada e registrada corretamente nas mãos financeiras, como se falou, a alçada. A alçada, ele tem que verificar se quem aprovou aquela compra, ele tem alçada para comprar naquele limite, aquele volume, aquele valor todo. Então, é um ponto de análise de controle. Né? Aí você olha o processo de controle. Então, em teoria, você está garantindo que a companhia tem processo, tem controle, tem sistemas para registrar a transação aqui nas emissões financeiras de forma correta. Né? Você olha também toda a parte que está envolvida no processo, não só do número em si, do financeiro, mas toda a parte que envolve a parte tributária. Né? Então, hoje, nós temos até hoje PIS, COFINS, ICMS, IPI, né? Você olha também do lado se aquela transação de uma nota fiscal que está entrando em companhia, se aquele imposto que está destacado, seja ICMS e IPI, ele está de acordo com o que eu falo assim, que a companhia está registrada dentro da operação dela. Né? E se ele está sendo registrado corretamente nos livros tributários aqui da companhia. Se a classificação fiscal está adequada daquele produto. Exatamente. Né? Se vai olhar também a parte trabalhista, né? Desde a parte de contratação, né, de um funcionário. Primeiro, se tem uma necessidade, se a pessoa que está sendo
as pessoas que estão sendo entrevistadas são as melhores pessoas dentro do perfil para aquela função, né? Se foi definido este profissional, se quem está contratando, primeiro, tinha um budget para aquilo, se for de fato, dentro dos critérios de seleção, for o melhor critério adotado, até a contratação, registro na folha de pagamento, né? Para verificar se a função que está sendo registrada é aquela que foi de fato solicitada, é dentro do salário, que é o range de salário dentro daquela função. Então, por quê? Parece besteira, mas se contratar um funcionário com qualificações, por uma certa qualificação, e ele tiver uma outra qualificação, ele pode, no processo, falar, produção, se não é qualificado, trazer um problema de produção gigantesco para a companhia por um processo que está fazendo errado ali, né? E parar a produção. Então, um exemplo. Então, a gente olha além disso aqui, toda a parte que são os encargos sociais também. Se ele foi registrado, se tem dependente, se está no plano de saúde, está no plano de saúde, se ele está registrado, comentei se os encargos que são aplicados à retenção dele ou não, se é calculado fundo de garantia, retenção do imposto de renda, tudo isso é olhado dentro da auditoria, né? Até, novamente, registro na folha de pagamento e depois um resumo para a contabilidade. Olhamos também tecnologia. Então, toda a parte de tecnologia, a gente olha na extensão, que a gente julga que tem uma segurança do ponto de vista de tecnologia para que ninguém interfira no processo de processamento de tecnologia para não manipular números. Então, o que se olha principalmente existem políticas e processos para garantir que pessoas não autorizadas entrem no sistema. Vocês avaliam também perfil de usuário, por exemplo, de 100%. 100%. A gente entra, que é uma questão de segregação de funções dentro do sistema. Isso, né? Então, um pouquinho esse aqui se por exemplo, se a companhia faz uma alteração de processo, tem que mudar a programação do sistema, se a gente olha, se tem pessoas autorizadas a fazer a mudança, se tem solicitação e por quê, depois que foi alterada a programação, se está sendo testado fora do ambiente que a companhia está operando. De produção, né? O ambiente de teste, né? De teste, depois quem que autorizou, quem que incluiu e se foi depois testado. Então, tudo isso nós chamamos de ambiente de segurança dos sistemas, né? E aí você entra também no processo de análise do sistema de RP, o que você comentou, o perfil do usuário, né? Porque às vezes tem aqueles que só podem, né? Ver a informação, outros podem manipular, então... Agora, aí eu vou dar um exemplo, aproveitando aqui do perfil de acesso, de fraudes que eu já vivi ao longo da minha carreira, algumas, né? E principalmente em trocas de sistemas, né? Onde a companhia está migrando do sistema para um outro, né? E aí, nessa questão de perfil do usuário, por erro, deixa o usuário com acesso a algumas transações que ele deveria ter uma segregação. Como, por exemplo, a pessoa que, caso verídico, um assistente analista que entrou registrando um contas a pagar, uma nota fiscal, ele tinha acesso também a definir qual que era a conta que seria paga. Né? Então ele registrava quem que era o pagamento, quem que era o fornecedor, ele tinha autonomia para fazer isso, né? Registrar o fornecedor, ali ele tinha também autonomia para dar a conta que deveria ser paga e ele autorizava o pagamento. Serviço completo. Completo. Então, parece uma coisa banal, corriqueira, uma coisa infantil. Olha, mas eu estou falando de organização internacional de bilhão. Que ocorreu uma fraude como essa. Você trouxe um ponto importante aqui, que é o seguinte, nós temos aqui no nosso podcast, como telespectadores e ouvintes, conselheiros, executivos que estão num processo de transição para a carreira de conselheiro, mas também muitos empresários, né? E o Udo, que é especialista em empresas familiares, você concorda comigo, Udo? Vamos lá. Muitas empresas familiares só se dão conta da importância de contratar uma auditoria para auditar os seus números quando ela precisa de recursos financeiros e vai ter que ir a um banco pedir empréstimo. E o banco fala, olha, o seu score aqui é de tanto, eu só posso te dar tanto, ao custo tanto. Se eu tivesse um balanço auditado da sua empresa, isso facilitaria. Aí ele, opa, vou ter que auditar. Preciso de uma auditoria. Porque até então ele olha que a auditoria, eu conheço meus números, por que vai outro cara vir aqui falar o que eu já sei? Vai ter um custo adicional e ele não enxerga a auditoria como algo benéfico para ele. Quando você traz uma situação como essa, que poxa, senhor empresário, talvez tenha nesse momento alguém trabalhando na sua empresa e cometendo uma fraude, e que o senhor não está vendo, e que uma auditoria pode ajudá-lo nesse processo
Exatamente. Aí ele percebe que não é só lá para o crédito no banco. São Sim, outros entendi. fatores. É a tal da governança, não é isso, Udo? Com certeza. E aí eu vejo um ponto que eu queria destacar aqui é o seguinte: as empresas elas têm uma excelente oportunidade em adotando os processos de auditoria, os procedimentos de auditoria, porque é uma maneira de você revisar se tudo aquilo que você planejou, que você definiu, né, está sendo executado da maneira correta. Veja só né, a abrangência de uma auditoria. Você vai ver se o estatuto da empresa está sendo seguido, se toda a legislação, vamos falar, envolvida no ambiente empresarial, ela está sendo atendida sim ou não, né? Porque você vai para o tributário, você vai para o fiscal, você vai para o trabalhista, né? Você vê se as pessoas que estão, né, realizando aquelas operações, elas estão realmente cumprindo com aquilo, e se você tem as ferramentas de controle necessárias. Né? Então, olha só a abrangência. Então, é engraçado, porque quando você chega nas empresas e você fala de auditoria, né, CFO fica meio de cabelo em pé, né? Tem alguns, né? Mas as pessoas, no geral, elas ficam assim, pô, auditoria, não sei o quê. Mais trabalho. Exato. Só que eu vejo isso pelo outro lado. É uma oportunidade que eu tenho, e aí eu falo não só auditoria externa, né, que tem toda essa questão da isenção, da imparcialidade, né? Mas mesmo as auditorias internas, que suportam, né, ajudam muito as auditorias externas, como uma oportunidade de você ver, né, se aquilo está tudo ok. Né? Então, eu acho que esse podcast também ele tem essa grande missão de desmistificar isso, gente. Pelo amor de Deus, vejam isso como uma oportunidade. E aí eu queria comentar, fechando um pouquinho a questão da fraude, como foi descoberta. Né? Nesse caso, que era um garoto que estava no Contas a Pagar, né, que por exemplo, era muito esperto, né, conseguiu cometer a fraude de milhões. Ele só foi descoberto porque foi uma ingenuidade dele. Porque ele comprou, na época, um Cherokee, que é um carro, na época, super caro. Padrão de consumo versus salário. Salário. Ele foi fazer o seguro do carro na agência bancária dentro da companhia. Aí a gerente financeira, a gerente do banco, né, que estava lá, falou, achou muito estranho e foi falar com a diretora financeira. E aí começou a investigação e se descobriu. Você vê que não foi a companhia, né? Foi um externo que, por uma evidência que não tinha falta de incompatibilidade com o que ele recebia, que foi fazer uma denúncia. Né? E aí hoje eu trago, dentro do conceito de governança, que é importante, um item que tem sido aplicado muito é a questão do canal de denúncia. Né? Porque muitas das vezes as fraudes elas são identificadas principalmente por denúncias. Então, pessoas que estão dentro da companhia que começam a verificar falar assim, ações e atos incompatíveis ou estranhos que fazem uma denúncia no canal de denúncia. Né? Sim, uma fumaça. Uma fumaça. E aí se dispara a investigação. Esse é o mecanismo, talvez um dos melhores mecanismos do ponto de vista de falar assim, de dar uma transparência para as pessoas, que a companhia é uma companhia de fato que preza pela governança, tem um canal de comunicação, que ela não aceita atos que sejam, fala assim, fraudulentos, ou moral, né? Ou éticos que não sejam, e dá oportunidade para as pessoas fazerem a denúncia. Isso tem sido uma ferramenta, fala assim, extremamente importantíssima dentro do Conselho da Governança da companhia. Né? E cada vez mais as empresas estão adotando, principalmente as grandes corporações. Né? E é um caminho que imagino que ao longo do tempo futuro todas as organizações elas vão migrar para isso, porque é uma ferramenta de um poder absurdo, que é necessário ter. Né? Daniel, a gente acabou abrindo um parênteses aqui, já entramos aí em auditoria e possíveis riscos, mas vamos voltar um pouco para a sua carreira. Você sai da Arthur Andersen e aí você já entra na Grant Thornton, como é que foi isso? Não, aí quando a Arthur Andersen ela quebrou em 2002, né, foi tomada uma decisão aqui no Brasil, nós juntamos com uma outra empresa de auditoria, né, naquele momento, nós juntamos com uma empresa de auditoria aqui no Brasil, uma das grandes, e passei alguns anos nesta empresa. Né? Aí por uma questão também de necessidade, não necessidade da minha parte, de uma outra empresa que na época era a própria Grant Thornton, né? Falando isso aí em 2010 mais ou menos, me convidou se eu não queria ir para a Grant Thornton, uma necessidade deles de um perfil, talvez como era o meu,
e eu acabei aí aceitando o convite e fui ser sócio da Grant Thornton, né? Aí você entra como sócio. Aí eu entro como sócio. Aí na Grant Thornton, uma questão também de mercado, o que aconteceu foi que nós, 2008. Em 2010, nós vendemos eu vou explicar o porquê depois, vendemos a operação para uma outra empresa de auditoria no Brasil, que precisava crescer, não estava conseguindo crescer organicamente, tinha uma demanda da matriz que tinha que crescer no Brasil, não conseguiu. Então a decisão foi comprar a melhor empresa de auditoria que tinha, fora as outras 3 maiores, né? Então, por uma questão de decisão de sócios da Grant Thornton naquele momento, se privilegiou o lado financeiro individual de cada um do que uma visão de longo prazo. Vendeu-se a carteira. Você vendeu a carteira de clientes, vendeu os funcionários que migraram para essa nova empresa, né? Porque a Grant Thornton você não vende, a Grant Thornton é uma empresa global, você não vende Grant Thornton, né? Mas, por uma questão de CNPJ Brasil você consegue fazer essa migração, como qualquer outra empresa aqui do ramo de auditoria, o conselho, ela poderia ser vendida, né, o CNPJ, né? Então, o que ocorreu? Nós vendemos, migramos para essa outra empresa, pagamos uma multa para a Grant Thornton Global, porque estávamos fazendo esse ato, uma multa, foi alguns milhões de dólares que pagamos para a Grant Thornton Global para poder sair. E a Grant Thornton, naquele momento, estou falando em 2010, ela acaba se enxugando de tamanho por uma questão de saída, né? Então, ela ficou basicamente, lá a partir de 2010... Imagino que vocês ficaram um tempo lá, 2, 3 anos, sem poder atuar naquelas empresas, enfim. Sim, exatamente. Eu tinha um contrato de 3 anos para ficar atuando dentro dessa nova empresa, por uma questão de recebimento de valor, né? Estava no 4º ano, tranquilo, tocando operação dia a dia, quando a Grant Thornton, ela me procurou para retomar a Grant Thornton, para ser o CEO e fazer o crescimento, a reestruturação e crescimento da Grant Thornton novamente. Então, foi uma negociação que durou aí uns 6 meses, né? E fechamos em dezembro de 2014. Eu comecei na Grant Thornton em janeiro de 15. Desde então, estou na Grant Thornton, fiz a reestruturação de crescimento da Grant Thornton. E estamos indo super bem. Diria até o ano passado, nossa média de crescimento nos últimos 7 anos foi mais ou menos não menor que 25, até o ano de 2021, a gente cresceu 46%, e ano passado 23%. Então, a gente tem crescido enormemente. Tem um trabalho por trás disso, tem um motivo por trás disso aqui, posso comentar depois, mas é, de fato, um trabalho de qualidade. Parabéns. Pensando no futuro. Muito, né? Bom. Então, e falando um pouco de governança, já aproveitando o gancho que você comentou, vendemos, né? Então, mas explicar um pouquinho, acho que é importante para os ouvintes aqui, como que funciona um pouco o mercado de sociedade de empresas de auditoria e consultoria, né? Vamos tirar um pouquinho uma empresa aqui, que é a Accenture. A Accenture é uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, ela está um pouco fora do radar, porque ela é uma empresa de capital aberto. Mas as outras empresas de auditoria, falar as 5 maiores, tem essas 6 maiores, mas uma sexta não se enquadra bem no mesmo modelo de governança que eu vou explicar aqui. Então, no mundo tem 5 empresas, dentre essa Grant Thornton, que o modelo de governança é um modelo de sociedade. Então, onde eu digo sociedade é onde em cada país que se opera, né, por exemplo, o Grant Thornton, 147 países, são empresas de sócios, né? Você não pode ter empresa de dono, isso não existe dono, porque ser empresa de dono é um risco para a operação de auditoria e consultoria, para a visão de governança global da Grant Thornton. Porque se é uma empresa de dono, você toma a decisão que você quiser. Não pode ser uma decisão que você queira, tem que ser uma decisão com base em uma norma política global, de uma metodologia que se aplique, visando o quê? Qualidade do trabalho e reputação, a defesa da marca da Grant Thornton. Quando você deixa num dono, na mão única, talvez o viés seja financeiro e não de governança de futuro, né? Então, isso é uma proteção, né? Ser empresa de sócio. Por isso que as empresas são de sócios nos países que se operam, né? Então, são as 4, mas a Grant Thornton é o mesmo modelo, global, né? E dentro dessa governança global, sendo uma empresa de sócio, a gente tem toda a questão da definição da matriz, em termos de metodologia, políticas de qualidade, revisão de qualidade,
indicadores que nós temos que seguir e cumprir no Brasil. Compliance para estar dentro da Grant Thornton. Qualquer coisa que eu queira fazer no Brasil, qualquer produto novo lançado, tem que ter uma autorização global e mostrar experiência para isso. Então, de fato, a visão da Grant Thornton é uma visão de uma empresa que busca qualidade, né, te foca em qualidade, com uma experiência para o cliente de forma diferenciada. Então, isso talvez seja um diferencial da Grant Thornton. Tirando essas 5 empresas, comentei, outras empresas com bandeira internacional, elas têm uma política diferente. Algumas delas trabalham no regime de franquia. Não, eu te dou, em cada cidade do Brasil, cada estado do Brasil, o direito de uma pessoa operar com a marca, né? Ou dou o direito para alguém no Brasil operar a marca, mas ele faz aí a subfranquia dele no Brasil, né? Então, tudo isso traz o quê? Pode trazer problemas, né, do ponto de vista de qualidade, né? Porque você começa a olhar o lado financeiro do negócio. Né? Dá a impressão que você pulveriza muito também. Exatamente. Né, e quando você pulveriza, você não tem uma visão única, Exatamente. Você não tem um padrão controle, único, né? Você não tem um treinamento único, né? Cada um faz o que Para quer. uma multinacional não serve. Não, de jeito nenhum. Não serve, né? E aí, por isso que tem hoje no mundo, né, que se criou um grupo, já tem mais de, talvez que quase 20 anos, que são as Large Six, não mais Big Four, né? Que é o conceito de Large Six, que são as 6 principais empresas no mundo que são consideradas pelos principais órgãos reguladores do mundo, que são empresas com uma visão global, com uma metodologia única, com um foco único de atuação e com qualidade. São 6, né? Só que a gente julga que tem uma das 6 que um modelo de gestão diferente. É um modelo de gestão meio que de franquia, né? Que aí quebra um pouco essa questão do ponto de uniformidade e de uma sociedade única, né? Mas é considerada como fosse um padrão de metodologia e tecnologia única também no mundo inteiro onde eles atuam. Né? Muitas empresas de auditoria também têm, e normalmente através de um outro CNPJ, o braço consultoria, Sim. seja de negócios como tributária. Como que é a estrutura da Grant Thornton no Brasil? A nossa estrutura ela não é diferente dos nossos competidores, né? Você tem uma questão de regulamentação. Então, a auditoria em si, né, temos uma empresa, que é a Grant Thornton Auditores Dependentes, para uma questão da necessidade do órgão regulador, onde somente contadores podem fazer parte dessa empresa, onde você tem que ter o registro na CVM, o CNAE, você tem que ter todo o registro do CRC, né? Ou quando você vai para o lado da consultoria, seja consultoria de tecnologia, consultoria tributária, ou consultoria de transações, valuation, ele não precisa ser contador. Pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, administrador, que necessariamente ele não pode fazer parte da empresa de auditoria. Então, obrigatoriamente você tem que ter uma empresa. E a Grant Thornton tem? Tem. Você tem uma empresa, nós atuamos também na parte atuarial, né? Seja do ponto de vista de modelos de avaliação atuarial, seja fazer uma auditoria atuarial, né? Você tem que ter, por regulamentação do atuário, a empresa atuária tem que ter um atuário principal tem que ter 50% da empresa, contratualmente, né, o CNPJ. Então é um outro modelo, tem que ter né, de forma diferente. E às vezes você acaba abrindo ou mais empresas, por uma questão também de necessidade para centralizar mais um tipo de operação e ter mais, do ponto de vista, registro da profissão, né? Que você tem que ter definição, por definição da legislação trabalhista. Então, atuam com algum tipo de terceirização, de priorização? Atuamos também, que é aí, de novo, bem lembrado, é uma outra atividade, que é o BPO, que é o outsourcing, que é uma outra empresa também que a gente tem com um CNPJ diferente, pela própria sua necessidade, para atuar. Então, nós atuamos, como falando um pouco de Grant Thornton, a gente atua em algumas linhas de serviço. Né? E o que eu vou falar aqui no Brasil é exatamente igual globalmente na Grant Thornton, nos 147 países. Né? Talvez um pouco de diferença dentro de cada linha de serviço, um produto ou outro, que um país tem ou outro não tem, pelo seu tamanho e necessidade, mas como governança da Grant Thornton, é assim que funciona. Então, nós temos a auditoria, né? E aí, quando a gente fala de auditoria, só pegar o gancho teu aqui, Simonato, você tem uma questão de necessidade por órgão regulador, então você tem empresa de capital aberto, CVM, Sim. Banco Central, né? SUSEP, que tem uma norma que determina que essas empresas têm que ter um auditor externo. Você tem uma necessidade de auditoria por uma questão de lei. Você tem no Brasil a Lei 11.638, que tem desde 2010, pouco a 2008 talvez, que requer que as empresas que têm um total de ativos acima de 240 milhões ou receita acima de 300 milhões, deveria ter auditoria, né? E hoje essa lei ela determina que também
na declaração de imposto de renda, as empresas nesse limite, né, têm que informar quem é o seu auditor, né? Também, em teoria, na lei, a empresa ela deveria ter a demonstração financeira auditada e apresentar junto à junta comercial para fazer qualquer tipo de transação, seja mudança de contrato social que seja, deveria prestar conta. Se não tiver auditoria, não pode fazer mais essas transações junto à junta comercial. É uma mudança, um paradigma, já tem falando de 10, 12 anos ou mais aqui no Brasil, mas ainda algumas das empresas pelo Brasil não veem ainda como, falar assim, que agrega valor para a sua operação, você estava até comentando aqui, mas com uma obrigação, no caso, desnecessária. Então, eles acabam contratando, às vezes, pessoas físicas que têm o direito de auditar, né? Às vezes, empresas regionais muito pequenas, para cumprir tabela, né? Ok, é uma decisão de cada um. Eu já vi uma situação que talvez seja até mais crítica do que isso, porque uma empresa, olha isso, Udo, uma empresa familiar, faturando acima de 1 bilhão, com a sua contabilidade terceirizada, onde o próprio escritório contábil também fazia o trabalho de auditoria. Não é aquilo que você falou do cara que lança é o cara que audita. Não tem muito sentido. Tem sentido. É a raposa tomando conta do galinheiro. Exatamente. Desculpa o termo, mas é bem isso. É uma visão, falar assim, empresarial da família que, de fato, ainda não conseguiu entender o papel da governança, o benefício da governança, né? Como as coisas são aliadas, a auditoria e a governança, né? Como que um pode impulsionar o outro. Exatamente. Aí você tem os requerimentos, por exemplo, onde você tem investimento de algum fundo, né, seja de pensão, um private equity investe, por regulamento tem auditoria, né? Você tem grupos familiares mais estruturados com governança que quer ter uma auditoria do ponto de vista de família, prestação de contas. Tem empresas que fazem algumas operações de mercado de capitais, como emissão de debêntures, ou um empréstimo extremamente relevante junto ao banco, que o banco exige, tem uma auditoria, né? Mas eu diria que o universo das empresas brasileiras, né, onde nós sabemos que o PIB brasileiro ele é movimentado 70 e poucos % em termos de, ou seja, de empregabilidade, ou seja, de geração de PIB, é empresas familiares, né? Então, o universo de empresas familiares que tem pelo Brasil, que ainda carecem de uma governança, de um trabalho, seja de auditoria ou não, é muito grande ainda, né? E da educação para as famílias, o porquê ter uma boa governança, uma boa gestão, para multiplicar o negócio deles, né? Então, esclarecimento, né, Daniel? Me parece que falta esclarecimento para esses empresários das vantagens que eles podem obter. Obter em cima disso. Na verdade, não deveria ser encarado como uma despesa, mas sim como um investimento para visando a longevidade do seu negócio. Do seu negócio, exatamente. E aí o papel de vocês aí no Board Academy é extremamente relevante, né? Com essa contribuição que vocês podem dar e dão para não só a formação do conselheiro, mas para as famílias também entenderem. Isso é uma coisa que eu quero deixar aqui para os nossos telespectadores, né? Especialmente nossos colegas conselheiros, conselheiras. Está chegando numa empresa nova para ser conselheiro, essa empresa ainda não tem seus processos de governança, especialmente de auditoria, uma consultoria tributária. É importante que você, como o guardião da confiança desse proprietário, desse dono, e o guardião da governança, recomende que essa empresa faça sim a auditoria dos seus números. Isso vai proteger o patrimônio pessoal dos acionistas, vai ajudá-lo a perpetuar a empresa, amanhã abrir um capital, enfim, buscar novos investimentos, né? É primordial que as empresas tenham. Muitas vezes não vai ter um comitê de auditoria interna, mas ter uma empresa externa, independente, para auditá-la é importante. Então, coloca na sua lista aí de to-do list, né? Das coisas que você precisa recomendar lá na empresa, também o processo de auditoria. Daniel, lembra que nós falamos aqui? Conselheiros são o quê? Os guardiões do futuro. Ok? Fica a dica. Você citou que a Grant Thornton tem, então, o trabalho de auditoria e também o da consultoria. Sim. Hoje no mercado, me corrija se eu estiver errado, mas normalmente a empresa que contrata a auditoria da Grant Thornton não contrata, ou até a Grant Thornton não autoriza que seja contratada a consultoria também, justamente por uma questão aí de independência uma da outra. É isso mesmo, né? Exatamente. Tem uma questão de conflito de interesse. Exato. E aí eu vou voltar de novo no ponto da Arthur Andersen. Tá. A grande discussão na época, foi a Enron, mais ou menos o valor aqui, se não estiver enganado, os honorários da Arthur Andersen, junto com a Andersen Consulting, em serviços para a Enron, era por volta aproximado que eu tinha ouvido $50 milhões. 25 da auditoria, 25
de consultoria. Ela prestava os dois serviços. Os dois serviços. Né? Isso é um problema que existiu no passado. E aí começou o questionamento em cima disso. Né? Se poderia ter, fala assim, função de ter contrato de consultoria, talvez não querer perder, isso não poderia ter enfraquecido um pouco os procedimentos de auditoria. A partir daí, fala assim, o Senado americano, ele instituiu o chamado Comitê de Auditoria. Começou lá em 2002 a Constituição, e aí sim, fala, as empresas fala assim, todas as empresas têm ações negociadas na Bolsa Americana, né? Lógico que tem um auditor, esse auditor ele está sujeito a uma supervisão, uma revisão dos seus trabalhos realizados para essas empresas que têm ações negociadas na Bolsa, por esse órgão independente que se chama PCOB, o PCOAB. Né? Então, é mais um órgão fiscalizador que ele nasceu em função do evento Arthur Andersen Enron, para garantir para os investidores americanos que, de fato, os trabalhos executados pela empresa de auditoria naquelas empresas estão sendo feitos de acordo com as melhores práticas e de forma rígida. Né? Nós, do Brasil, a Grant Thornton, nós somos sujeitos, nós temos clientes brasileiros que têm ações negociadas na Bolsa Americana, então, por isso, nós somos sujeitos à inspeção do PCOB. Né? E também porque nós temos subsidiárias empresas da Grant Thornton dos Estados Unidos com ações negociadas lá, porque ela tem ações negociadas, a subsidiária no Brasil também está sujeita aí nós somos sujeitos à revisão. Essa fiscalização, ela é extremamente rígida, né? Ela vai, de fato, no nível de controle, de aprovação dentro das empresas, para garantir que o auditor está verificando que na companhia tem política, tem controle, da forma que é exercida essa política, esse controle, que o auditor olhou e está de acordo, né? E aí vem Isso é bom para as empresas de auditoria. Não, é porque bom. A gente não pode deixar que o mercado, por conta de um lapso ou outro que aconteceu na história, caia num desmerecimento de um balanço auditado. Né? Será que isso é verdadeiro mesmo ou não? Não. Eu tenho que olhar para aquilo e falar que isso aqui é fiel. Isso é fiel. Isso é quase uma certificação. É uma certificação do auditor. E aí vem o ponto que eu ia comentar. O único medidor de qualidade de empresas de auditoria que existe no mercado é o que vem a nota que vem do PCOB, que é o órgão americano. Então, o PCOB, ele emite anualmente, é uma defasagem, porque ele revisa esse ano e vai conseguir concluir toda a métrica 1 ano e meio, 2 anos depois, né? Mas ele é o único medidor, que se alguém quer falar assim, qual que é a qualidade da empresa de auditoria, verifique o PCOB. Ele pontua. É um ranqueamento, alguma coisa? Não? Ele tem um ranqueamento. Né? Quando a gente acaba consolidando, porque são 6 empresas que são analisadas, eu falei, as 6 maiores são analisadas, né? Que ele divulga. Então, a gente faz um ranking, né, das empresas. Esse ranking, lógico, ele tem uma variação cada ano, porque uma empresa pode ser um pouquinho melhor que a outra no ano, mas, na média, tem que ser muito bom. Né? E esse órgão que impulsiona as empresas de auditoria cada vez mais melhorar seus processos, né? Porque ele é revisado. E é o único medidor de performance de empresa de auditoria. Então, quer ver qual a qualidade da empresa de auditoria, verifique esse órgão. Né? Como hoje também está, na própria Inglaterra, já tem um outro órgão que está fiscalizando as empresas só inglesas. Né? Também tem um outro medidor, mas é específico da Inglaterra. Okay. O americano, ele meio que vê tudo. Uhum. Né? Mas esse indicador tem. E vale como referência para a gente. E vale como referência. Se quer verificar a qualidade da empresa de auditoria, verifique lá. Então, para nós, ou minha visão pessoal é que os órgãos internacionais ou locais também migrasse por uma questão de governança também, melhorar cada vez mais para medir qual é a qualidade e performance das empresas no mercado local. Isso vai forçar as empresas melhorarem, de auditoria melhorarem, e vai dar uma segurança maior para o investidor. Né? Então, eu só vou fazer um paralelo em termos de que aconteceu. Eu trabalhei em algumas empresas, Daniel, e aí a minha pergunta para você se isso é uma prática da empresa ou se existe algo como lei, como procedimento de mercado, onde a empresa decidia que uma auditoria teria que ser trocada a cada X período. Ou seja, eu não posso ficar com o Arthur Andersen ou com a Grant Thornton 20 anos. Não, eu tenho que a cada 2, ou a cada 4, ou a cada 5. Existe algo escrito disso ou isso são só melhores práticas e cada empresa define a sua? Não, isso é especificamente no Brasil, eu vou comentar alguns países aqui. Então, o Brasil, alguns anos atrás, já se definiu pela CVM que a melhor prática, quando da instituição da norma de rodízio, a gente chama de rodízio auditor, era que a cada 5 anos
a empresa deveria trocar de auditor. E essa norma ela rege também que você troca do auditor, e o auditor que saiu só pode voltar a ser auditor dessa empresa 3 anos após. Então, apesar da regra ser obrigado a trocar a cada 5 anos, mas você pode trocar todo ano, só não pode voltar para aquela empresa que é auditor. Tem que passar 3 anos para voltar para sai, quem espera sai 3 anos. Né? Então, essa foi a norma. O que foi instituído mais recentemente, acho que mais ou menos, talvez 3 anos atrás, foi a instituição do Comitê Estatutário de Auditoria. Né? Então, se a empresa ela instituiu o Comitê Estatutário de Auditoria, ela pode tomar 10 anos para trocar o auditor, se ela quiser. Ela pode trocar a qualquer momento, mas se ela quiser continuar com o mesmo auditor durante 10 anos, ela pode, desde que tenha instituído o Comitê de Auditoria Estatutário, que aí tem umas diferenciações em termos de responsabilidade das pessoas que estão no Comitê de Auditoria. Né? Ele é estatutário, ele assume maior risco. Então, na visão se você assume o risco, a tua supervisão também sobre o trabalho tem que ser maior. Então, como o nível de governança seria maior, você pode tomar um tempo maior para trocar o auditor. Né? A gente vê hoje no mercado que algumas empresas já caminharam e alteraram para ter comitê de auditoria estatutário, mas tem muitas empresas que ainda não migraram por uma questão de maior estabilidade do membro do comitê de auditoria, por uma questão também da própria empresa de alguns requerimentos adicionais que ela tem que implementar dentro da parte societária, então ela continua ficando com a regra dos 5 anos, né? E também, falando um pouquinho, como que se situa? Você tem que, se uma empresa que já tem auditoria, e ela quer mudar para um comitê estatutário e manter o mesmo auditor, ela tem que fazer essa mudança até os 3 primeiros anos de auditoria da empresa de auditoria que está lá. Se ela fizer no 4º ano, o auditor que está auditando ele tem que sair e entrar outro. São alguns detalhezinhos dentro da... Mas olha só, a estruturação da governança dentro do próprio meio da auditoria. Quer dizer, você tem uma série, eu aprendi uma série de controles que são feitos para garantir toda essa consistência que é fornecida para quem é auditado. É a aliança entre governança e auditoria, gente. Exatamente. Se pegar os Estados Unidos, você não tem uma norma, um requerimento de troca de auditor. O que você tem lá é a obrigatoriedade da troca do sócio e do gerente de auditoria. Dentro da própria empresa é possível fazer. Exatamente. Isso é a norma americana. Então, eu não sou requerido trocar a empresa, mas eu troco as pessoas que estavam fazendo auditoria. Né? Quer dizer, em teoria, você está trocando pessoas. Você está trocando pessoas, você está dando uma outra visão, um outro tipo de relacionamento, né? Apesar de ser a mesmo brand, a mesma marca da auditoria. Então, esse é o conceito americano. Se for para o conceito francês, o francês ele tem um conceito que são 2 auditorias. Você não tem uma auditoria. Você tem ele chama da auditoria compartilhada, o joint audit, que tem 2 empresas que auditam o grupo, né? Para dar também uma segurança que 2 empresas estão auditando. Então, você tem dentro da França lá, por exemplo, se divide a auditoria para grandes grupos internacionais e essa parte do mundo se audita, essa parte como se fosse um seguro que faz lá o resseguro, compartilhando exatamente, as cotas de responsabilidade. Né? Você vai para a Itália, se não me engano, são 7 ou 10 anos a política de rotatividade, né? Então, tem alguns países que não tem norma ainda de rodízio e tem alguns países no mundo, e a própria Europa, de maneira geral, eles caminharam até, eu não me atualizei exatamente como ocorreu tudo e finalizou, mas no início era que teria que se trocar a cada 10 anos, né, o auditor na comunidade europeia. Né? E aí tem dentro da norma, que é isso que eu não me lembro exatamente, qual que é o período que se conta. Né? Se o auditor está lá, ele já tem no próximo ano trocar, entrar na norma de 10 anos, ou tem um período de carência, tem uns detalhes que eu não me recordo exatamente agora dessa norma da comunidade europeia. Mas a questão, acho que o ponto, falar assim, essencial dentro do Conselho de Governança é que ter troca de auditoria ou ter troca de equipes é saudável. Com certeza. Assim como um fornecedor, né? Você vive, o mesmo comprador comprando do mesmo fornecedor por muitos anos, é sempre um risco, uma possibilidade de fraude. Não é que vai acontecer, mas
poder fazer essa rotatividade de fornecedores e mesmo de pessoas dentro da área de compras que fazem as compras com esses fornecedores, isso é governança. Governança, boas práticas. né? Você pega lá grupos de materiais, você vai trocando entre ali para não criar aquele vínculo, aquele laço muito forte. Né? Porque começa com um convite para um almoço, daqui a pouco é um ingresso do estádio, daqui a pouco é a viagem para não sei o quê. Quando você vê a Cherokee que está... Exatamente. E aí você pegou um ponto interessante. Dentro de norma de dependência, você tem políticas, falando do nosso caso, mas as outras também têm, a questão, por exemplo, de aceitar algum presente com brinde. Você tem limite mínimo, $50, $100, que no máximo você pode aceitar de alguma coisa que o valor não é relevante. Mas eu vou dar um exemplo aqui da época que eu era sênior dentro da Arthur Andersen, o nosso Osiris Silva, da Embraer, era presidente depois da própria Varig, eu estava fazendo uma palestra dele, sorteou uma passagem executiva para Londres. Quem ganhou, eu nunca consegui ganhar na vida, foi essa passagem. Eu não pude devolver, não pude usar. E mesmo sendo porque nós éramos auditores da Varig. Né? Mesmo sem sorteio. Então, essa questão de fato de ética, que eu diria que no passado, posso falar dentro do conselho de auditoria, era uma coisa muito levada a séria, muito treinamento e educação das pessoas. Então, isso tem dentro das empresas de auditoria e de maneira geral no mercado, a ética tem que ser muito, assim, falada, treinada, explicar o que é ética para que se tenha, de fato, as pessoas formadas, né, sejam formadas com ética, entendendo o porquê tem que ter ética. Daniel está trazendo para a gente aqui, você conselheiro, conselheira, mais um ponto para você colocar aí na sua lista. Código de ética e conduta na empresa onde você vai ser conselheiro. Já existe? Revisite. Não existe? Procure implementar. Ajude a empresa com esse código de ética. É importante saber o que pode e o que não pode. Quando você não sabe, tudo pode. Tudo pode. Agora, exatamente. quando você tem escrito, é só acompanhar, seguir e ser o delegado daquilo. E isso, né, com que objetivo? Para você criar a credibilidade, a reputação da empresa. A gente sabe que a construção de uma reputação, ela leva anos para se perder, questão de exatamente. De dias. De dias, exatamente, né? E voltando ao conceito da pergunta do fraude, se o CFO, o presidente, quiser enganar, ele vai conseguir enganar, de alguma forma. O auditor não poderia, nem deveria, de coisas relevantes. Ele tem que desenhar processos para ele consiga identificar, falar assim, pontos de atenção e de anormalidade que ele vai investigar. Então, o auditor, a obrigação dele, tem que desenhar processo de auditoria para ele consiga identificar exceções, né, dentro das transações da empresa, para que ele investigue se é alguma coisa que esteja fora da política da companhia. Isso é obrigação dele. Né? Agora, coisas menores, que eu dei o exemplo que eu dei aqui da fraude no contas a pagar, o valor não é relevante. O auditor, pode ser que ele pegue durante alguns trabalhos de auditoria, mas talvez na primeira ele não consiga pegar, porque o valor é imaterial, que a gente chama de imaterial, ele não vai investigar isso daqui. Isso, explicando isso em outras palavras aqui para quem está nos assistindo. O auditor está olhando grandes números e de repente algo muito pequeno passou que numa amostragem dele não vai aparecer. Então não pode se esperar que o auditor consiga olhar todos os mínimos detalhes num processo de auditoria. Todas as movimentações. Mas a empresa precisa sim ter governança e controlar tudo isso. Porque a responsabilidade primária da elaboração das mãos financeiras, né, e das todas as transações é do administrador. Claro. Ele é o primário. Né? E aí o administrador, leia-se, se tiver um conselho de administração, se tiver um presidente, um CEO, ou seja, os estatutários, o contador, o Conselho CFO, Fiscal. Né, o Conselho Fiscal. Eles são os primários responsáveis. Não é? O auditor está lá com parte do processo, mas quem elabora, né, primeiro é a administração da companhia. Né? Então, eu queria trazer para você um case que eu já vivi em relação a uma empresa que, na verdade, ocorreu uma joint venture, né? Então uma empresa nacional com uma empresa internacional, e por 3 anos do início dessa joint venture, elas decidiram cada uma contratar uma empresa de auditoria. Então, para mim, que na época eu era gerente ainda, era um retrabalho, porque Sim. eu tinha que conversar com 2 auditores, entregar quase que as mesmas coisas, né? Mas isso levou a um conforto dos 2 acionistas, que inclusive estavam se conhecendo, afinal de contas era uma joint venture, né? Sim. Até que passado 3 anos eles falaram, funcionou tudo certo, né? Vamos economizar esse dinheiro agora e vamos fazer com uma só? Sim. E aí elegeram uma das duas. Na verdade, migraram para uma terceira. Não ficaram com nenhuma das duas. Migraram para uma terceira. Isso é normal no mercado? Não é normal.
acontece, mas é a exceção da exceção, né? No Brasil, principalmente aqui, eu diria até o mercado americano. Geralmente, quando você tem uma empresa de auditoria renomada e com reputação, e sendo já é suficiente. Já é suficiente, né? Porque eu sempre falo, a norma é igual para todo mundo, né? A legislação é igual para todos. O que pode variar um pouco, pensando em auditoria, é a ferramenta de documentação que você vai fazer, documentar a auditoria, né? Mas, a princípio, é igual para todo mundo. Então, o que pode variar? Eu dar um treinamento melhor para as pessoas, o Grantório treinar melhor as pessoas, conscientizar melhor do processo de auditoria, né? E isso que vai variar. É o profissional que está executando, mas a norma é igual para todo mundo, né? E se a empresa tem uma reputação de mercado, em teoria ela está aplicando bem tudo isso aí para os seus profissionais executarem um bom trabalho, né? E hoje em dia, o que está, de fato, tendo uma transformação, vai ser muito maior no futuro, pensando em auditoria, é tecnologia como para todo segmento de negócio. Com certeza. É isso que eu ia provocar agora. Como é que a inteligência artificial está entrando nesses processos, né, de auditoria? Então, são ferramentas... Estamos migrando para a inteligência artificial. Então, e estamos testando. Então, vou dar brincando aqui, a gente fez um teste outro dia, pegando a inteligência artificial, o LGBT, para testar. Então, fiz uma pergunta e vieram, né, 10 perguntas e das 10 que a gente perguntou, 9 vieram certas. A 10ª, ela veio errada, né? Então, ainda não dá para usar 100% porque não tem uma confiança, ainda tem que ser treinada. Mas já está caminhando. Mas já está caminhando. Está acompanhando 10, essa movimentação. Veio certinho, tecnicamente. Ótimo. Uma errou. Então, isso não tem, todo mundo sabe, não tem volta, o futuro, né, e vai ser utilizado. Então, hoje o que nós temos aplicado dentro da auditoria não é o conceito da inteligência artificial, mas é o conceito de usar, por exemplo, um exemplo aqui, uma ferramenta nossa global, que é um pouco da fraude. A gente faz toda a análise, todas as transações, 100% da companhia, por uma ferramenta. Por exemplo, se o lançamento que deveria ser... por exemplo, um aumento do fornecedor, contabilmente, eu acreditei o fornecedor aumentando com o fornecedor, se a contrapartida desse aumento está no estoque, né, ou está no caixa, ou está... Foi faturado? Ou está no resultado. Então, a ferramenta, ela vai buscar e falar assim, opa, esse lançamento aqui, se é da compra de matéria-prima, ele está lançando aqui na conta outra que não é estoque. Tem uma coisa errada. Então, ele vai trazer exceção, nós vamos analisar, né? Muito bom. Se, por exemplo, tem lançamentos, geralmente final de ano, onde a conta lá é tudo 000, 1 milhão 000. Opa, né? Seu lançamento foi feito à meia-noite no último dia, né? Pequenos exemplos. Então, sim, a ferramenta busca tudo isso, né? Que o objetivo é fraude, para trazer para o auditor falar, olha isso daqui, né? Input manual. Input manual. É batata. Isso aqui é uma norma que ela vem do próprio, que eu comentei, do órgão americano, que ele tem norma também de coisas específicas, dentro da regulamentação do PCOB, de auditoria, mediante o órgão PCOB, que ele manda fazer, você tem que fazer. Só que antigamente você fazia manualmente, o teste, né? Hoje, no nosso caso, a gente tem tecnologia que auxilia isso, né? Tem tecnologia que a gente busca, por exemplo, análise de dados, que é o Data Analytics, né? Para verificar as vendas da companhia. Então, você busca vendas por região, por tipo de preço, cliente, e aí você faz a análise de dados ali dentro para verificar exceções. Aí a gente vai atrás da exceção, né? Então, 2 ferramentas simples aqui, muito bom. Mas tem muito mais ferramenta que a gente aplica. E a ferramenta, por que ela é importante? Uma, acelera o processo, muito mais eficiência em fazer. Você olha 100% das transações, você não olha uma amostragem, mas 100% das transações e vai buscar a exceção daquilo que é política da companhia, daquilo que está definido, né? Porque se uma companhia também ela não tem política, no outro ponto pensando em governança, mudando para auditoria interna aqui. Quero implementar auditoria interna. Mas primeiro, você tem processo, tem controle, você tem políticas. Se você não tem nada disso, esquece, não tem auditoria interna para fazer. Você vai auditar o quê? O quê? Né? Você tem que contratar o auditor interno para ele criar os procedimentos que depois ele vai auditar. Criar uma empresa, seja ela para criar procedimento, políticas, processos, para depois você ter um auditor interno para fazer de fato. Né? Pegando um gancho nesse ponto, eu tenho 3 perguntas para a gente finalizar, e a gente já está conversando aqui há mais de 1 hora, o tempo voa, né? Como sempre. Uma pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: estamos aqui na Board Academy, no podcast Os Conselheiros, falando para empresários, executivos que estão no processo de transição e para conselheiros. Pela sua experiência e por todas as empresas
seja Grant Thornton ou no passado, onde você trabalhou, atuavam como auditoria ou mesmo consultoria. Na sua opinião, qual é o grande papel e a relevância do conselheiro nessas empresas? Bom, para mim o papel do conselheiro é extremamente relevante, porque ele é o membro, ou a pessoa que vai ajudar a definir e pensar, primeiro, uma estratégia para a companhia. Então, se a companhia não tem uma estratégia, ele devia provocar. Né? Que a companhia deve ter, lógico, no dia a dia ela tem que tocar a operação, é super relevante estar focando ali mas ele tem que ter um olhar de médio e longo prazo também. Né? Então, eu acho que o conselheiro ele é primordial para provocar isso. Mas o conselheiro tem que ter conhecimento para isso também. Não adianta falar, vou fazer e vou usar o quê? Né? Quer dizer, ele é provocativo, não é ele que vai executar, quem vai executar são os executivos. Mas ele tem que provocar para ter isso, ele tem que ajudar a pensar depois o caminho está certo estratégico, qual ferramenta utilizar. Então, na questão da governança da companhia, pensando no crescimento e desenvolvimento, o conselheiro é primordial nisso. A gente fala estratégia, a gente vai entrar depois, pensar em inovação, né? Pensar o que está agora em voga aqui, super relevante, e vai tornar cada vez mais a questão do SG. E o G do SG ele é o mais importante do que o S, talvez, né? Porque sem governança também vai virar um monte de fraude do SG. Nós abordamos um tema justamente no Board Talks nesse sentido, que era o S sofrendo pela falta do G. Com certeza. Não tenha dúvida. Empresa só com S não sobrevive. Não sobrevive, né? São os 3 pilares caminhando juntos. Então, o conselheiro ele tem que ser... E a gente discute sempre, pelo menos tem visto no mercado, cada vez mais os conselheiros, o board ali que tem os conselheiros, tem que ser cada vez mais com conhecimento diverso. Né? O que vinha do passado, talvez só principalmente o conselheiro financeiro, visão financeira, ele tem que ter o financeiro, é essencial ter a pessoa, mas com alguns outros conhecimentos, seja de tecnologia, transformação digital, seja inovação, seja de estratégia, né? Seja de capital humano, que é outro item importante. Então, o mundo está cada vez ficando mais complexo e isso você tem que compartilhar conhecimento mais abrangente. Ou seja, o conselheiro ele tem que ter uma caixa de ferramentas mais ampla, saber trafegar pelos números, entender de números, mas também conhecer de negócios, não é isso? Exato. De negócios. De negócios. E não do negócio, né? Exatamente. É aquilo que a gente fala, é um lifelong learning. Exatamente. E cada vez mais rápido. Né? Falando em lifelong learning, eu vou para a minha, talvez, última pergunta aqui para o nosso querido Daniel. Daniel, você que é um cara CEO, fez uma carreira brilhante, ainda jovem, né? O que você está lendo? O que você leu? Que recomendação você poderia deixar aqui para os nossos telespectadores e ouvintes em termos de uma literatura ou mesmo de um filme, de uma série, algo que dentro desse nosso mundo aqui da governança possa fazer sentido e possa, de repente, apoiar esse empresário, esse conselheiro, esse executivo? O que eu hoje estou lendo, não exatamente um livro, são materiais que vêm da Harvard Business School, que são artigos que são publicados diariamente, e tem uma assinatura. Então, e é muito diverso. Os temas são super diversos e são super relevantes. Né? Então, o último que eu estou... São coisas curtas, mas estou também de ler, é a questão do bem-estar dos profissionais. E que diferença faz na performance da companhia e do profissional o bem-estar. Né? E aí ele fala uma coisa que para nós é corriqueira que a gente fala, o bem-estar físico, mental e emocional. Né? Então, você tem que, de alguma forma, trabalhar. Né? Estou falando aqui, é um business case. Eles fizeram o caso dentro de uma empresa por 4 anos, comparando quem entrou no grupo para fazer essa questão de trabalhar o físico, mental e espiritual, na verdade, com aqueles que trabalham normalmente sem adotar isso. Você leu isso recentemente? Recentemente. Eu fiz um curso na Disney em 2018, nos Estados Unidos, na Disney, Sim. onde eles pregam exatamente isso. Você quer ser líder? Primeiro cuide de si mesmo. Exatamente. E como? Exatamente. No corpo, na mente e no espírito. Espiritual. E aí ele traz essa comparação, verificando aqui, era uma instituição financeira que fizeram o estudo, de quem estava dentro desse grupo, que trabalhou esses 3 pilares, a performance é muito melhor. Né? Então, isso tem que ser olhado pelas empresas, né, de uma forma diferente aqui no Brasil. Né? Agora, como fazer? Não falando que tem a receita pronta, mas o conceito você tem que olhar e como ajustar dentro da sua empresa. Né? Muito bom. Então, isso é um caso, é um exemplo. Então, você tem... Legal, é uma forma que você se retroalimenta. Pensando sobre isso. Harvard Business School. Né? HBS. E aí eu vou atrás de outros artigos. Aí sim, dependendo de alguma coisa, eu me aprofundo
mas, ou seja, por livros, ou seja, por algum tipo de seminário, eu vou atrás também para me aprofundar. Cultura das empresas, outro tema super relevante, né? É para reter pessoas, como que uma cultura, né, dentro de um propósito, você consegue se diferenciar seus competidores e ter pessoas que estão ali. Né? Hoje, a gente tem trabalhado muito dentro da Grant Thornton a questão de cultura. A gente trabalhou 3, 4 anos atrás, contratamos uma empresa de consultoria e cultura, especificamente para isso, mapeando o que as pessoas entendiam que era a cultura da Grant Thornton, o que elas gostariam que fosse a cultura da Grant Thornton, e trabalhamos para mudar essa cultura. E estamos ainda, né? Porque isso não para, né? Isso é vivo. É vivo. Vocês estão vendo quantos elementos a gente está abordando aqui que estão nos nossos cursos de formação. A gente está falando de cultura, de propósito, de governança, de conselho, de compliance, empresas familiares, enfim, está tudo junto. É gigantesco, né? E pegando um pouquinho da cultura também, dentro da cultura tem um item que era a questão de ser uma empresa com diversidade, diversa. Né? Aí trabalhamos na diversidade, ser uma empresa super diversa, a gente dá a satisfação dos funcionários é altíssima dentro da Grant Thornton em relação propósito e diversidade. Né? E aí contratamos especialistas de temas que falam sobre diversidade, seja qual seja o tipo de diversidade, gênero, cor, raça, né? Trabalhamos grupos divulgando isso. Agora acabamos de fazer uma parceria com uma startup que chama Pluri, se tiver a oportunidade, pesquise o que é a Pluri, né? Que é uma startup cujo objetivo é fazer em real time entendimento de qual população de diversidade tem na empresa, qual que é a necessidade de conscientização e treinamento para essas pessoas, pela importância de uma cultura diversa nas empresas. E a gente percebe, quanto mais a gente vai migrando em termos de novas gerações vindo para dentro da empresa, mais isso tem um valor significativo. Com certeza. Dentro da organização. Né? Não tem como. E isso impacta em atração e retenção também. Atração e retenção. Com certeza. Né? Turnover. Já para outro tema, que é a questão da trabalho híbrido. Né? Hoje, dentro da nossa seleção de pessoas que a gente tem visto, talvez 70%, 80% dos candidatos, trainees, eles querem um trabalho híbrido. Alguns só querem trabalhar em casa. Então, a gente tem que ajustar, né? E aí você começa a debater, mas tá bom, é híbrido, mas eu preciso trazer de alguma forma os funcionários para dentro da organização para que tenha algum tipo de treinamento, tenha algum tipo de atividade, para eles absorverem a cultura também da companhia. E integração com os outros. Né? Então, é um trabalho que é complexo, não é fácil, mas ele tem que ser pauta da gestão. Né? Trabalhamos hoje também dentro da Grant Thornton, aí dando todo o mérito ao nosso diretor de pessoas e cultura que a gente chama, de trabalhar o comportamento dos profissionais com base em dados. Né? Porque a gente fala assim, na de dados eu tenho dado, eu tenho a informação, trabalho, mas eu tenho que ter a transação. Né? Como que o que eu faço agora, de fato, para botar isso em prática? Né? Que é fazer uma análise de perfil de pessoas com base em comportamento, com base em mentorias que a gente faz dentro da Grant Thornton, né? Para conseguir reter, né, e não perder pessoas. Ou identificar pessoas que, de fato, não adianta fazer nada, pode já sair. O nosso índice de assertividade nesse item tem sido de 90%. Se a gente falar assim, nesse grupo de pessoas ou categoria, depois de fazer análise de dados trabalhado, falar, esse grupo aqui, sei lá, 20% estão extremamente satisfeitos com, por exemplo, que é o tem 70% aqui que são pessoas que estão satisfeitas, mas também não estão super, por exemplo. E tem 10 que estão super insatisfeitas. Né? Passando o tempo, a gente vê que quem saiu foram aqueles 10%. Foram aqueles 10%. Né? E se saiu alguém que estava super satisfeito, porque foi um erro, tipo de comunicação que a gente fez de algum profissional com aquele profissional que estava super satisfeito. Então, esse tipo de análise de dados que nós estamos, que é machine learning, que é data analytics, nós estamos implementando cada vez mais para entender o comportamento das pessoas, para buscar uma retenção. Se a gente retém pessoas boas, adequadas, a gente vai conseguir prover o melhor serviço para os nossos clientes. Com certeza. Especialmente empresas de serviços, onde o maior ativo são as pessoas. Né? Você não quer perder gente, você quer ter gente boa trabalhando com você, que tem oportunidades de carreira também, de crescimento, né? Mas, Daniel, eu queria caminhar aqui para a nossa última pergunta, né? E é uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer aqui no nosso podcast. Manda lá. Né? Daniel, hoje CEO da Grant Thornton, um grande executivo. Mas se esse Daniel tivesse que voltar no passado e dar um recado, uma dica, uma recomendação para o Daniel que estava lá, ouvindo o amigo do pai, vem trabalhar em auditoria, né? Vem para São Paulo, vai fazer administração, enfim.
que recomendação seria essa? Eu diria, primeiro que o que eu fiz não arrependi de nada, acho que faria sempre de novo, né? Eu acho que eu recomendaria para os jovens de fato, ter um objetivo de vida, saber o que ele gostaria de ser e ser resiliente, ser persistente naquilo, né? Mas, e junto com isso, ser uma pessoa ética, honesta, né? Isso tem que ser na sua vida. Porque você vai... Eu acho que um dos grandes ativos que se traz nessa vida profissional é relacionamento. Então, o relacionamento, eu brinco da mesma torta, ele é essencial, né? Mas tem que ser um relacionamento muito aberto, honesta, de credibilidade junto com as pessoas, né? E prover um serviço de alta qualidade naquilo que nós propomos executar. Isso vai dar a tua referência e reputação no futuro, né? Se você é uma pessoa extremamente, eu diria, tecnicamente competente, que fez o seu trabalho direito, né? E é uma pessoa, fala assim, que respeita os outros, trabalha de forma colaborativa, honesto e ético, você vai ser referência para sempre em termos do mercado de trabalho, não tenha dúvida. Então, acho que isso é uma dica. Seja ético, seja, vou falar assim, colaborativo, respeite as outras pessoas, né? Não diminua ninguém, né? Não maltrate ninguém, porque isso aqui vai te cobrar no futuro, né? Muito bom. Uma hora a conta chega. A conta chega, não tenha dúvida. Esse foi Daniel Maranhão conosco aqui no episódio Os Conselheiros. Udo, suas últimas recomendações, uma lição, um aprendizado, uma palavra. Olha, uma palavra, eu diria aliança. Aliança entre auditoria e governança. Vejam só o poder que vocês têm, a oportunidade que as empresas têm, né, em aliar essas duas ferramentas, enfim, filosofias de trabalho para melhorar e empregar, dar longevidade para o seu negócio. Pense bastante, reflita sobre isso. Muito obrigado, Udo, pela participação. Eu que agradeço. Daniel, mais uma vez, queremos te agradecer. Uma honra estar conosco aqui no nosso podcast. Obrigado pela parceria da Grant Thornton também aqui com a Board Academy. Temos certeza que as nossas empresas, elas se complementam e muito, porque ambos estamos caminhando para levar governança às empresas, a ajudar os empresários a continuarem perpetuando as suas empresas de forma saudável, com ética, com transparência, com tudo isso que nós falamos hoje. Então, muito obrigado, viu? Eu agradeço aí, Simonato, Udo, também pelo convite e também a honra estar com vocês aqui, poder compartilhar algumas informações com vocês e estou à disposição. Quem a gente puder, como Grant Thornton, estar participando e ajudando de alguma forma, conte conosco. Muito obrigado. A honra e o prazer foi nosso. A vocês que estão aqui nos assistindo, muito obrigado. E como diz o nosso querido Faria Souza, CEO da Board Academy, se você curtiu esse programa, esse episódio, clica aí no botãozinho, na flechinha de curtir. E para você acompanhar os próximos episódios, deve ter um sininho em algum lugar. Clica no sininho também, para que você possa estar conosco em todos os episódios aqui do nosso podcast Os Conselheiros. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.